no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos começar o nosso bate-papo político falando sobre os bastidores do PDT, que enfrenta uma das maiores crises da história do partido no Ceará. O deputado estadual Evandro Leitão já está com malas prontas para deixar o PDT em direção ao PT ou ao PSB, embora tenha recebido também convites do Republicanos e do MDB. Quem chega agora com mais informações sobre o destino partidário do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e a crise no PDT é o repórter Sátrio Salles. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, se aproximou ainda mais do PT durante a passagem do presidente Lula na última sexta-feira pelo estado do Ceará e gerou mais especulações sobre o destino partidário que deverá anunciar nos próximos dias, ou mesmo nas próximas horas. Evandro entrou em rota de colisão com o PDT e na semana passada anunciou que estava se desfiliando da legenda controlada pelo ex-presidenciável Ciro Gomes. Embora existam especulações sobre a sigla que Evandro Leitão abraçará, aliados que o acompanham e defendem com o destino do PSB e não o PT. Pré-candidato a prefeito de Fortaleza, Evandro segue a orientação política do ministro da Educação, Camilo Santana, com quem conversa diariamente. E nas conversas tem sido feita análise dos cenários pré-eleitorais dos municípios do Ceará, especialmente da capital. Evandro, que sai do PDT sem esconder mágoas e ressentimentos, enfrenta uma briga na justiça para não sofrer penalidades do partido por conta da desfiliação. O presidente da Assembleia Legislativa acumula convites do PT, PSB, Republicanos e MDB, mas tem sido cauteloso para sua decisão final. A tendência é mesmo a transferência para o PSB, um ambiente seguro, harmonioso para recebê-lo e sem ameaças de conflitos na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Quem imaginava que iria demorar a aparecer outro capítulo nessa história da crise que está implodindo o PDT no Ceará, implosão do ponto de vista da saída de muitos prefeitos, ex-prefeitos e também a expectativa sobre o desligamento de boa parte dos deputados estaduais. Afinal, com a saída de Evandro Leitão, fica aberta a porteira para outros deputados estaduais, pelas mesmas razões, também deixarem o PDT. Mas esse novo capítulo chegou bem mais cedo nessa novela, jornalista Beto Almeida, que é a declaração do presidente nacional do PDT, André Figueiredo, de admitir retomar o controle do partido no Ceará antes mesmo do cumprimento de um acordo que ele fechou com o senador Ciro Gomes. Esse acordo prevê que Evandro Leitão fica afastado da presidência da Executiva Regional do PDT até 31 de dezembro, quando serão realizadas novas eleições para indicação dos membros que compõem o diretório e a executiva. E nesse período, interinamente, fica Ciro Gomes, que gerou polêmica ao dar uma carta de anuência a Evandro Leitão para o presidente da Assembleia Legislativa se desligar do PDT sem prejuízos ao mandato. Carta de anuência que já gerou mais conflitos dentro do PDT e também virou guerra na justiça. Agora, esse novo capítulo, qual é, Beto Almeida, a consequência desse gesto de André Figueiredo ao admitir que volta ao PDT antes do encerramento do mandato interino de Ciro Gomes? Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. É isso mesmo, Zenô. Bom dia novamente para você, para os nossos ouvintes. Olha aí, o que levou Ciro Gomes a assumir interinamente o PDT até 31 de dezembro? Bom, foi exatamente a proposta de pacificação interna do partido. Pelo menos essa foi a ideia inicial
que levou a esse acordo. E André Figueiredo tem dito o seguinte, ó, ele apenas está licenciado, ele não renunciou. Ele, André Figueiredo, não renunciou à presidência do partido aqui no estado do Ceará. Ele se licenciou para, dentro desse acordo de tentativa de pacificação do partido, se encontrar, então, uma permanência de resolver todas essas pendências internas. Só que a coisa saiu do controle, primeiro por conta dessa carta de anuência, é bom que se diga. Saiu do controle ou entre os aliados do prefeito José Sarto, do ex-prefeito Roberto Cláudio e também do próprio André Figueiredo, já não se tinha, Beto Almeida, entre esses membros do PDT, uma dúvida sobre esse discurso real de pacificação ou um discurso para ser transformado em realidade do ponto de vista da pacificação tão pregada pelo senador Cid Gomes dentro do PDT? Olha, Luciano, eles apostam naquilo que a política muitas vezes é feita desses gestos, mesmo sabendo que o cenário aponta para uma direção, mas os gestos são levados em consideração. E foi esse gesto colocado pelo senador Cid Gomes para assumir o PDT até 31 de dezembro, no intuito de que ele seria a pessoa colocada para tentar essa pacificação, para evitar uma debandada, inclusive, de muitos filiados do partido. Mas quando eu digo que saiu do controle, é porque o próprio senador Cid Gomes, na condição de presidente interino do PDT, convocou a diretoria estadual, a executiva estadual do partido e aprovou a carta de anuência para desfiliação de Evandro Leitão sem qualquer risco de perda do mandato. É a partir daí, então, que as coisas mudam. Inclusive, o deputado André Figueiredo diz o seguinte, ó, posso voltar a qualquer momento. Já está apontando ele e seus aliados um pouco de panos mornos, dizendo o seguinte, que o Cid é sim a maior liderança, é um dos grandes líderes aqui do partido no Ceará e que ainda assim é possível tentar esse acordo, essa pacificação. O fato, Luzenor, o PDT, na realidade, já está com essa disputa judicializada aqui mesmo, na Justiça e também no âmbito estadual, pelo TRE aqui no estado do Ceará, quando o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, entrou com um pedido de desfiliação, elencando a série de justificativas que ele encontra para não mais permanecer nas fileiras do PDT. E isso, claro, tem uma predisposição muito definida. O André Figueiredo continua afirmando com todas as letras, o PDT já tem pré-candidato a prefeito de Fortaleza. É o atual prefeito José Sarto. Isso daí ele diz que não se discute, é ponto pacífico. Agora, Evandro, por sua vez, não está aí dormindo de touca, inclusive está sendo muito bem cotado. O PT, por exemplo, mandou recado, o Conin, que é o presidente estadual do partido, diz que está de portas abertas. Se ele anunciar e no momento em que ele quiser ir em busca de um partido para se filiar, o PT está disposto a conversar e a recebê-lo. O que isso significa mesmo, Zenô, na prática? Significa que o PT está sim disposto a abrir esse canal de conversa para receber o presidente o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Só que tem um detalhe, o PT já tem 3 pré-candidatos bem colocados para entornar ainda mais esse caldo. A deputada federal Luiziane Lins, o Guilherme Sampaio e também Larissa Gaspar. Isso significa dizer o seguinte, Evandro vai mesmo encarar o PT e enfrentar esse debate interno pelas prévias, porque é óbvio que isso vai acontecer. Isso pode acontecer com muita tranquilidade, a Luiziane não deixou muita margem de dúvidas em relação a isso. O bom do Evandro é que ele tem partidos demais querendo ele, Luciano. Querendo demais. Além do PT, PSB, MDB e republicanos também fizeram convites a Evandro Leitão. Enquanto isso, jornalista Beto Almeida, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, mantém os olhos voltados exclusivamente à administração. Claro, os articuladores políticos se movimentam para evitar que outros aliados deixem a base partidária, mas nesse momento Sarto só tem um foco: a série de obras que a prefeitura toca em Fortaleza. E um detalhe, Luciano, eu vejo muita gente com essa, inclusive com a visita do presidente Lula na semana passada, na sexta-feira aqui ao Ceará, falando assim do impacto. O presidente Lula deu aquelas declarações em relação ao Evandro, admitindo inclusive que é bom, sim, um novo filiado, pessoas que chegam ao PT, mas eu não me lembro, por exemplo, Luciano, por melhor que um presidente esteja situado, inclusive em aceitação popular, o peso dele de fato numa eleição para uma capital, aqui no caso de Fortaleza.
O governo do estado, sim. O governo do estado costuma ter um peso muito forte e até muitas vezes decisivo numa eleição municipal. Já o governo federal, nem tanto. Então é nesse aspecto que o prefeito José Sarto também aposta, porque a gestão da Prefeitura de Fortaleza que ele está tocando está muito voltada para as obras, para investimentos. Tem dinheiro em caixa e a gente sabe que esse cenário ainda está um pouco distante.